Fala galera, eu sou o Tom, nós somos a Merim Erim e está começando agora o vídeo 4 do Projeto Propósito. E hoje eu vou dar continuidade no conteúdo que o Felipe passou ontem, que é sobre o ego. Só que agora eu vou falar um pouquinho do ego na rotina. A primeira coisa é que o ego, né, esse barulho mental que o Felipe muito bem disse, deu um monte de referência para vocês aí, ele tem um probleminha, né, um dos problemas que ele causa, que é a questão da gente começar a não tolerar as coisas na gente. O que a gente não tolera na gente mesmo, esse barulho mental influencia, ele acaba influenciando a nossa relação com as outras pessoas. Então a gente passa a não tolerar várias das coisas com outras pessoas. Se você tem, por exemplo, uma dificuldade grande quando você erra, se você tem uma intolerância ao erro, com o seu próprio erro, geralmente você vai ter essa intolerância com o erro das outras pessoas. Então isso acaba dificultando um pouquinho as relações e entender a importância dessa interdependência. Então a gente começa a se prejudicar a partir desse barulho mental que acaba acontecendo no nosso dia a dia. Isso também acarreta um outro problema que a gente até indicou na nossa newsletter, tem no Instagram também um conteúdo sobre, que é a síndrome do impostor. A gente começa, né, por conta desse barulho mental, achar que a gente não é bom o suficiente, ou que a gente não merece aquilo que a gente está conquistando, ou que não é possível a gente fazer aquilo que a gente gosta e ser feliz fazendo isso, porque a gente ou não valoriza aquilo que a gente gosta, não acha que dá pra gente monetizar, enfim. Tem várias coisas envolvidas aí que concluem nessa questão que é a síndrome de impostor, que um pouquinho dentro desse conteúdo do podcast que a gente indicou, tem a ver que metade, né, 50% dessa síndrome vem de fatores externos, e os outros 50% vêm de fatores internos também. Então é importante a gente entender aí, relembrando o exercício do vídeo 2 também, o que a gente tem controle, o que a gente não tem, e como que isso influencia na nossa tomada de decisão. Então a síndrome do impostor, ela acaba sendo causada muito por conta desse barulho mental, então por isso que é muito importante a gente prestar atenção em tudo que está acontecendo. O ego, né, se a gente fosse trazer ele para uma questão mais prática, assim, pra gente entender, é como se fosse o algoritmo do Facebook aí. A gente vive, quando fala de bolha, né, de redes sociais, a gente vive numa bolha de interesses, onde o algoritmo do Facebook, por exemplo, ele só mostra pra gente aquilo que a gente gosta de ver, não aquilo que a gente não gosta de ver, aquilo que a gente não interage, que não tem engajamento com a gente, o Facebook deixa de mostrar e faz a gente ficar cada vez mais viciado na opinião que a gente concorda e faz a gente perder um pouco o senso crítico. Então é importante a gente se atentar que o ego, o barulho mental, ele vai trabalhar o tempo todo para que isso continue acontecendo e a gente continue na zona de conforto, que é uma questão que também a gente falou aqui nesses vídeos. A gente tem que se forçar um pouquinho a seguir pessoas que a gente não concorda, não fazer coisas que a gente não acredita, mas no sentido de tentar um pouquinho sair daquilo que a gente está acostumado e tem um hábito muito forte. Então a gente tem que realmente se questionar o tempo todo. Tem um último probleminha que acaba acontecendo, que é a questão do culto ao indivíduo. A gente começa a focar muito em cultuar pessoas, né, e transformar isso em ídolos. E parece que essas pessoas não têm defeitos, que elas não têm problema. E isso causa muito também o problema de rede social, que a gente vê só aquele flash, né, de um momento perfeito da vida da pessoa. E a vida da pessoa não é só isso. Então a gente tem que se preocupar muito em cultivar o coletivo, a coletividade, uma ideia, um projeto, e não uma pessoa. As pessoas são parte da engrenagem ali, mas elas têm defeito, elas têm angústia, do mesmo jeito que a gente tem. Então a gente tem que prestar bastante atenção em como esse ego, ele influencia na nossa rotina e a gente tentar cada vez mais transformar essa nossa rotina. E para deixar um exercício, né, hoje um pouco mais simples para você, tenta pelo menos uma vez aí por dia ser gentil com você mesmo. A gente é tão gentil com outras pessoas. Quando uma pessoa está passando por um problema, geralmente a gente se preocupa, a gente dá ferramentas, tenta ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema, mas quando a gente tem um problema, enquanto a gente está tentando se resolver, a gente acaba penalizando muito ou focando muito no problema e não em ser gentil. Então tenta ser gentil com você mesmo, faça esse exercício de gentileza consigo mesmo para poder ter um dia mais saudável, ter uma rotina mais saudável. Então essa foi a dica do vídeo 4 do Projeto Propósito e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!